A gente vai falar de Hospital Playlist segunda temporada. E, bom, De 1 a 4. de 1 a 4. Já passou o quinto episódio, eu presumo que sim. Mas a gente vai falar dos primeiros 4 episódios. Lembrando que a série só estreia em setembro aqui no Brasil. A Netflix deixou a gente na mão, né? Que falou, não, deixa passar tudo aí, depois a gente coloca tudo de uma vez, né? Então a gente realmente está comentando aqui o que a gente conseguiu ver, né? A gente vai comentar aí os 4, talvez, se der a gente comenta um por semana depois, ou a gente comenta de 4 em 4, né? A gente fez aí a live, né, do Hospital Playlist, a gente falou de tudo que tinha lá na primeira temporada, falou da história, falou das referências, falou das músicas, né? E agora a gente, né, tem aí é legal que a segunda temporada ela já começa aí bem no finzinho da primeira para pegar você daquela cena que cortou ali da primeira, né, para você já saber o que está se passando ali na segunda, né? E tem aí Então, eu queria falar que a minha aposta para quem vê a live de Hospital Playlist, que vai saltar 1 ano e meio aí, então eu quebrei a cara. Porque essa série se passa a continuação direta da primeira temporada. Inclusive, eles estão usando celulares de 2018. Não, 2018 não, eles estão usando celulares de 2019. Né? Então, verdade. Ele começa no fim da primeira temporada, ali no Natal pro Ano Novo, naquela, né? Com neve e tudo mais, né? exatamente. Eu tomei um balde de água fria que eu estava esperando uma passagem de tempo, né? A gente tá acostumado, né, com passagem de tempo em K-drama, né? E não, ele é uma continuação direta, né? Ele começa, da primeira cena, ele mostra, né, o Seok-young lá, né, ele tá no celular falando com a garota que gosta dele ali, né, e ela tá tentando chamar ele pra sair aquela noite, pra ir jantar e tal, e ele realmente tá difícil ali, né. O cara não quer saber de relacionamento com ninguém, né. Eu fiquei com pena dessa conversa, porque ele simplesmente ele não quis nem tentar, na minha opinião. A menina fica lá sozinha, né? Tipo, ela até vai no restaurante, fica esperando ele lá, né? Ele fala, não, vai com as suas amigas, mas ela não saiu com as amigas, ela tava esperando ele, né? Então ela começa a comer sozinha, falar sozinha. Tipo, eu lembrei daquele episódio do Chaves, lá do churros, sabe? Que o Chaves começa a vender churros pra ele mesmo, assim. É verdade. Eu não tinha parado para pensar nessa referência aí, porque logicamente ela tá num restaurante chique, né, e tal, né, mas E o pior, né? O pior de tudo, né? Que, tipo, lá no hospital ele encontra a ex-mulher dele, né? Que tá com a mãe lá. Acho que o pai dela tá com problema e ela foi no hospital pra ver o que tá acontecendo. Ele acaba encontrando a ex e ela fala: não, vamos sair pra comer. E eles saem juntos, né? a mina que ele gosta, né, ela confunde as coisas, né? Como vê que ele tá com a ex-mulher, e ela acha que o caso aí acabou, né? E até entender que não é bem isso, na verdade, ele estava dando um chega pra lá na ex-mulher, né? Que a ex-mulher até podia ter uma segunda chance, mas não. Você vê que nessa parte aí que ele realmente não tá querendo nada com ninguém, né? Ele quer Ele ficar na dele. tá focado na carreira dele e tal, né? No trabalho dele. A gente tem aí o casal que continua, né? Continua junto aí, né? O Jung-wan, né? Ele tá com acho que é Ik-sun, né? Que é a irmã do Ik-jun, né? E, Ixon. e eles estão. Tá tudo bem com eles aí, né? A gente pode falar que no primeiro episódio tá tudo bem com eles, né? E eles continuam meio que namorando em segredo, né? Que ela foi estudar em Londres e aí eles estão numa relação distante, né? Então eles estão conversando pelo telefone todos os dias, né? Web namoro, né? E teoricamente o irmão dela ainda não se tocou que o amigo dele de faculdade está namorando a irmã, né? É engraçado que ele aparece, né? O Ik-jun aparece, e aí, como a gravação da série foi feita, tipo, um ano depois, né? Aí o filho dele, o Woo-ju, o ator tá maior, né? Aí ele, tipo, ele conta, ele conta com a mão, assim, né? Quantos palmos tem de altura o filho dele. Falou, nossa, como você cresceu, tipo, de um dia pro outro, né? A justificativa tirada da bunda pra falar que a criança cresceu, porque tipo, então a criança cresceu de um dia para o outro. Tá bom, vai, amigo. Demorou 1 ano e meio para filmar só isso. E é engraçado que aparece
a empregada deles lá, né? Ela falou, nossa, você não tá falando coisa com coisa, né? Aí ele faz uma referência a MIB, né? Assim, eu ri pra caramba. E ele tá de máscara, né? Primeira coisa que você vê, ó. Tá... Sim, sim. E, assim, ele coloca o óculos, pega a caneta e aí, tipo, igualzinho a cena, né? A gente tem a volta dela aí, né, pro hospital, né? A gente pensando A, aqui que. a volta dos que não foram, né? Porque a gente acha que ela foi lá para a cidade, esqueceu todo mundo e, enfim, não. Ela fala que dá para conciliar. Ela pode ficar uns dias lá. Ela vem de carro trabalhar aqui, ela em Seul e aproveita faz o merchan, né? Do carro. E aí Ah, a gente que ela tira o plástico. Aliás, ele tira o plástico do carro e ela fica pé da vida com ele. Então, tipo, realmente quebrou toda a expectativa, né? A gente achou que ela ia ficar lá no canto dela, pensar na vida, mas não, ela tá pegando estrada o tempo todo, né? ela resolveu, né, que a Sunohara resolveu que vai continuar lá, né, Sokcho, né, que ela tá, e vai continuar vindo pro hospital, então, tipo, todo aquele drama lá, né, vou viajar, vou me mudar, não sei o quê, deu na mesma, né, porque, segundo ela queria se mudar para um outro hospital para ter menos cirurgias para fazer, né, e aí ela resolveu voltar, e falei, então tá bom, então já que você voltou, então vamos ficar voltados, né. Então, tá aí o nome da cidade, Sokcho, mas sinceramente, eu achei essa desculpa para manter ela nessa segunda temporada não foi boa. Foi estranho, né? Tudo que falaram e acabou não acontecendo, né? Não, é que tipo assim, foi realmente fez parecer que a cidade é do lado, né? Tipo, ela fez maior drama dizendo que a cidade é do outro lado e que não daria para ficar indo e vindo. E, tipo, a primeira coisa que acontece na segunda temporada é que realmente ela fica vindo o tempo todo, né? É verdade. E, bom, aí ela volta, né? Tudo e continua aí, né? Já muda para 2020, né? E aí a gente continua vendo os casos que acontecem lá no hospital, né? A gente tem a. Não dá para falar que é uma participação especial, mas é para quem conhece a atriz, né? Exatamente, né? Nossa atriz aí favorita de Mr. Queen, né? Ela aparece aí para contar um pouco da história da trama da personagem, né? Porque ela tá aí para relembrar a história do filho dela, né? Porque o filho dela faleceu depois de 3 anos de tratamento e ninguém do ciclo do cotidiano dela sabe dessa história direito, porque essa criança morou o tempo todo no hospital até falecer. Então ela continua frequentando o hospital porque é uma maneira dela se sentir mãe, né? Porque as pessoas não lembram dela tendo um filho e cuidando desse filho, né? Ela meio que criou algumas amizades ali dentro, né? Então, tipo, ela acaba voltando ali, né? Realmente é o que você falou, de ter lembranças, né? Mas assim, a atriz aí tá num papel totalmente diferente, né? A gente tá acostumado a ver ela, né, berrando lá no Mr. Queen, né? Exatamente, né? Então, tipo, foi assim, eu nem, para falar a verdade, ela tá tão diferente aí que eu nem reconheci, né? Roupas atuais mudam a pessoa, né? Você tá acostumado dela aí com De esse, cabelo solto, né? né? Mas a gente Mas tem vários casos aí, né? Eu acho que um dos casos mais tristes aí, né? Que tem aí no começo é esse caso da mãe que ela tá com poucas semanas de gravidez e tem algum problema, né, com o filho que já tá quase para nascer, né, de estourar a bolsa e tal, né? E a gente tem vários, continua tendo esses casos que acontecem durante o episódio, né? exatamente, porque como essa mãe tá com problema com a criança, né? Ela acaba pedindo para trocar de médico, né? Que é um momento bastante chato aí de troca de médico, porque ela acha que coisa que o nosso aí personagem aí, ele vai conseguir salvar as coisas. E aí a gente tem 2 episódios desse arco que infelizmente as coisas não saem como previsto, né? Infelizmente a criança não resistiu aí na hora do parto e faleceu. Então é uma história bastante chata. A parte boa é que a nossa atriz aí do Mr. Queen, ela tá ali, ela entra em cena para reconfortar essa mãe que perdeu a criança, né? Porque ela já É viveu essa verdade. história antes. Então, ela para você ver que nenhum personagem tá jogado solto no roteiro. As duas aí que perderam suas crianças, elas têm uma conversa bastante bacana aí e encerra esse arco da história
com esse tipo de maturidade, né? Porque o médico deixa uma frase para ela, depois o marido dela acaba emoldurando a frase, e aí, enfim, a gente percebe que bola para frente, né? Tipo, às vezes nem sempre as coisas saem como deveria ser, né? É verdade. Aqui a gente tem, né, o Seok-young tá lá com a cena que a gente vê ele com a ex dele, né, conversando no refeitório, e aqui a gente tem finalmente, né, uma revelação aí, né, o Jong-won ele resolve contar que tá namorando pro grupo, né, e é uma daquelas cenas engraçadinhas, né. Então, porque ele só tinha duas soluções para a vida dele. Ele queria virar padre, né? Então ele descobriu que a evocação dele não era ser padre, né? Então ele decidiu se manter médico e namorar a garota aí. Tudo bem, tudo se resolveu, né? Pelo menos um da família ali não virou padre ou freira, né? Então tá tudo certo. E ele, no caso, aliás, ele não, parabéns para ela que lutou, né, a primeira temporada inteira, né, para realmente dar certo aí, né. Sim, e outra coisa que eu acho legal dessa segunda temporada é que, assim, na primeira temporada ele bancava o programa do doador anônimo lá para o hospital sozinho. E aqui nessa segunda temporada eles conversam abertamente sobre esse projeto e abordado também a questão de como manter esse sistema além das fronteiras do hospital, porque eles começam a levar esse projeto para outros hospitais. A gente tem aí, olha, a volta do irmão residente lá, né, que ele estava meio sumido, só apareceu a irmã dele no fim da última temporada, e ele está aparecendo agora aí, e ele, assim, agora você vê que ele tá passando praticamente por um interrogatório do Jun-Wan lá, que fica perguntando coisas para ele e ele não sabe responder, né, tipo, coisas mais complicadas assim, né, coisas que ele tá aprendendo realmente, né, e aí você vê que ele tá sempre sendo questionado por coisas aí que ele de vez em quando ele acerta, né? Mas ele tá aprendendo, né? Exatamente. Bom, esse personagem eu também não entendi por que ele tá crescendo tanto, porque, tipo assim, ele tinha sumido, né? E agora ele tá com bastante diálogo, né? Toda hora tá acontecendo isso, né? A irmã dele tá meio sumida. De vez em quando ela aparece lá na recepção, de vez em quando aparece junto com algum médico, visitando algum paciente, não tá falando muito, mas ele tá bem. Tá aparecendo bastante agora, né? Essa daí é a mãe de uma paciente, né? E é curioso que ela tá muito, né? Ela tá muito querendo saber quem é a tal da grande Songhua, né? Que trabalha lá e tal, né? E ela não sabe que ela tá falando exatamente com a Songhua, né? Ela até fala, né? Como você é jovem, né? Eu achava que você fosse mais velha e tal, né? A filha dela tem um problema que vai ter uma operação e a filha dela vai ficar bem, né? No caso, a Songhua aí, ela recebe uma proposta de aparecer na TV para dar uma entrevista tal, né? E ela acaba negando, né? Ela fala que não quer participar, né? Mas não, né? Ela só não queria participar dessa entrevista porque ela não poderia levar os amigos dela, né? Porque ela valoriza a equipe que trabalha com ela, né? E como ela não ia poder levar todo mundo, então ela acabou deixando de lado, né? Mas eles retomam uma conversa que ela começa um programa de conversar com os médicos de outros hospitais, aí transferir pacientes, ou transferir o programa, ajudar uma operação em outro hospital. Ela começa a mudar o que existia antes, porque o que existia antes era bancar cirurgias dentro daquele hospital. O hospital que é um personagem também da série. E aqui, o que ela faz é mudar isso. O programa não é mais exclusivo do hospital. Realmente. E aí ela cita, né, esse caso aí de uma pessoa que tá precisando vir pro Yuje, né, que é esse hospital deles, né, quem cuidava era o rival, né, do Ik-jun, né, então, porque eles se conheceram na faculdade e tal, né, e aí ele fala que não era rival e tal, mas tem, né, realmente tem essa rivalidade aí entre os dois, né. E bom, a gente ainda tem um pouquinho aí do romance aí dele, né, que a gente tá vendo aí, Romance né? secreto que ninguém sabe, né, aí você vê aqui, ó, tá todo mundo olhando. Sem comentários para isso aí, né? E aliás, tá frio pra caramba na Coreia nesse período aí de Natal, né? Tá nevando absurdamente, né? Esse é o time da fofoca, né, que tá sempre, né, comentando ali de fora, né?
Bom, aí a gente tem o Sok-hyung, né? Ele tá falando com a mãe dele e ela continua, né? Procurando alguém pra ficar com ele e tal, né? E ele continua negando que ele não quer ninguém e tal. Aí a gente tem uma cena de comédia, né? O Jongmon ele deixa escapar sem querer, né? Ele faz um agrado ali pra namorada dele na frente de outros médicos, né? E o Wick Jung fica com aquela cara de bunda, né? Porque tipo, ele viu acontecer e tenta disfarçar, falar que não é nada, né? É aquela cara de paisagem, mas é. Rola até um passarinho, né? Não é o mesmo do Manual do Presidiário, mas tem. Aliás, esse garoto nessa segunda temporada ele tá sumido. Eu acho que é a única cena que ele aparece depois, né? Nesses 4 episódios, né? Ele mostra, né, que ele lava a mão e ele fica que nem médico, né? Você já sabe qual vai ser o futuro dele, né? Que ele fica com a mão pra cima, assim, né? O pai dele pede, né? Vai pedir um McLanche feliz lá e o moleque já decorou o cardápio, ele fala tudo exatamente o que ele vai querer, né? Pede pra ele e pede pro pai também, né? Exatamente aí, né? E o copo do McDonald's aí bem grande, né? E aí a gente tem a questão aí de uma doação, né? De coração, né? Que a gente tem uma pessoa que estava esperando o coração, aliás, uma garota, né? Que estava esperando o coração, e o coração é de um garoto de 10 anos, né? Eu acho que ela é mais nova. E até falam que na hora do transplante talvez o coração, o peito não seja fechado, né? Porque não tem como fechar com um coração tão grande, né? Então, Ela fica conversando com uma outra mãe de outro paciente, né? E aí ela acaba recebendo a ligação, né? De que ela vai receber o coração, né? E a gente tem a volta daquela mãe lá que tava meio que destratando a Songhua sem saber que era a Songhua, né? E aí, quando ela descobre, ela fica toda alegrinha, né? Nossa, como você é jovem, eu quero te apresentar meu filho. E ela fica insistindo, né? A Songhua não tá muito afim e tal. E ela volta lá no hospital, né? Ela vai numa sala especial lá, né? Coloca ali algumas coisas, serve ali algumas coisas e tal, né? Chama a médica lá, e ela tem que ir, né? Pra não ficar chato e tal, né? E a gente vê aí, né? Quem é o filho dela, né? Finalmente apareceu aí alguém do passado aí, né? Uma referência ao Reply Verso aí, né? exatamente porque não podia faltar. Por mais que ela não se interessou em nada, né? Então, tipo, Ela não se interessou porque também ele falou, né, pra ela, olha, na verdade eu namoro, só que a minha mãe não aceita o namoro, né? Então, tipo, não tinha o que ela aceitar, né? Ele falou, não, tudo bem, né? Quem tem que aceitar alguma coisa é a tua mãe, né? E aí ele conta ó, o passado dele pra ela, né? E quando ele conta essa cena, eu acho que ela se viu na condição dele, né? De não aceitar as coisas, né? Que ele conta que ele tinha uma amiga, ele não queria que as coisas ficassem sérias, e aí, tipo, de repente ele descobriu que ele realmente amava essa amiga dele, por isso que ele começou a gostar dela. E aí eu acho que ela começou a pensar na vida dela e ver que ela também gostava do melhor amigo dela aí, e aí que eu acho que bateu um clique, né, na cabeça dela, né? colocaram essa pessoa aí pra ela se tocar, né? Foi tipo pra, ó, vai lá, senão você pode acabar perdendo, né? E apesar de que eu acho meio difícil, né? Mas, né, é pra ela ficar esperta, né? Exatamente, né? Até, mas eu acho difícil porque é o poder do protagonista, né? Enfim, então a gente tá. Verdade. Aí a gente tem o casal de longe, né? O casal web namoro aí, né? De um tá falando com a namorada dele, ela fala pra onde ela vai passar, pra onde ela vai ir e tal, né? Ele fala pra tomar cuidado, aquela coisa, né? Aí ela acaba machucando a cabeça nesse passeio, e acaba que o amigo dela liga no meio da madrugada, né? Que ela sofre um acidente de carro, e aí acaba sangrando muito, enfim. E ela também acaba fazendo uma bateria de exames, descobrindo que ela tem alguma coisa que não poderia ser tratado tão rápido ali na Inglaterra. Mas o que eu acho que mais pega aí nessa cena, que ele tá conversando com ela, e depois ele relata pro irmão dela sem falar que é ela, né? E aí uma coisa que acontece aí é que o irmão dela começa a juntar os quebra-cabeças, e ele fala para ela depois de uma outra cena, tava meio que abusando dele, não dando valor a essa cena aí, né? Que ele começa a ouvir as coisas. Ela fala assim: não, essa namorada é egoísta, essa namorada é isso, essa namorada é aquilo. E aí, na hora que ele fala para ela,
ela fala assim, então se é pra ser assim, é melhor terminar o namoro, né? Aí ela liga depois e termina com o cara, né? Ela Então, liga pra ele, né? E ela não fala exatamente, né, que quer terminar por causa da distância, né? Ela dá uma desculpa meio forte, né? Ela fala que tá gostando de outra pessoa, né? Então isso deixa ele meio abalado, né? exatamente. Aí ele acaba ficando deitado lá no sofá o tempo todo, né? Ele sentindo a derrota, né? Porque ele ficou lá. E aí todos os amigos dele começam a perceber isso, né? Que tá meio mal aí. E, bom, paralelo a isso, ela percebe o resultado dos exames, que ela tá passando mal. Ela fala o que está acontecendo com ela pro irmão, e o irmão pede para ela vir urgente para a Coreia, né? Que ele vai fazer o tratamento dela, né? Então, não sei o que é isso, né? Ela acabou descrevendo, mas a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Mas ela tá voltando correndo para a Coreia, né? Ele até fala que ela talvez vai precisar de algum transplante, né? E fica aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse caso aí, né? Que eu acho que foi o plot mais sério aí, né? Que aconteceu nesse último episódio, né? Outra coisa que acontece com o Juan é ele ser treinado a usar redes sociais, né? O amigo dele tenta explicar para ele, né, como funciona um Instagram, o que é hashtag, né? Ele não quer saber de nada, né? Nem liga para isso, né? Mas aí no fim do episódio ele vê que uma das pacientes que estava cuidando se sentia sozinha, tal, né? Ele até faz uma postagem, ele começa a postar, né? E ele faz uma postagem pedindo para as pessoas visitarem essa paciente. E aí no fim do episódio você vê que realmente aconteceu, né? Disso, de chegar pessoas no hospital com flores, né? Para tentar animar, né? Essa paciente. Esse episódio ele teve alguns outros pequenos plots assim, né? Que tipo, até ele foi um pouco mais longo do que o normal, né? Teve 1h40, né? Eles realmente capricharam aí, né? Acho que foi para compensar o episódio 2 que teve 1h20 só, né? Atocharam coisa nessa parte, né? A gente tem o plot dessa. Eu acho que ela é residente também, ou ela é só uma médica um nível abaixo dos protagonistas aí, né? Ela estava insegura e a gente tem um médico aí que é relutante a toda a análise que ela está fazendo. Ela vai lá e fala que o paciente está precisando disso. Ele, não, não sei o que, a gente espera e tal. E aí até que ela explode. E eu acho até que ela demorou muito para explodir. E ela decide fazer as coisas. E aí, tipo, a nossa médica aí dá uma dura nela, né? Que ela falou assim: Meu, se você sabia que o paciente estava com isso, você tinha que ter agido antes, não ficar esperando e explodir depois. Assim, ele tava meio que me ignorando, fazendo o mínimo possível, né? Que ela explicando, né? Não, olha, ele tá com problema, ele tá com uma pupila dilatada, não sei o que, e o cara ignorando completamente. Quando o cara realmente passou mal, ela teve que tomar a decisão por ele, porque ele não ia fazer nada, né? O cara teve que ser operado, tudo. E aí, no fim das contas, depois dessa dura aí, né? Ela achou que ela ia tomar uma dura porque ela desobedeceu um superior, e na verdade foi porque ela demorou para desobedecer, né? E aí até o cara pede desculpa, leva flor para ela, uma coisa bem nada a ver, assim. Sei lá se isso vai virar um casal, mas eu achei meio esquisito esse cara pedindo desculpa depois de não fazer nada, sabe? É que a família dele tem flores, ele explica lá da cor da flor, enfim. Não botei muita fé, não. Essa parte que o Rick Jun vai almoçar com elas, né? Eu achei estranho. Falei, nossa, tipo, ele tá indo almoçar ali, né? Ele nem é tão amigo delas assim pra conversar, mas beleza, né? Aí ele tá ali com elas, né? Na mesa ali, né? Ele até chama, né, o John Won pra ir ali pra almoçar, pra ficar junto com a namorada, né? Tipo, o Rick Jun ele tem esse costume de soltar às vezes, né? Ele não consegue segurar os segredos, né? Ele solta alguma coisa e depois fica aquela cara de bunda, assim, né? E aí ela tem que explicar, não, não, minha amiga já sabe do namoro, então não tem problema, né? Aí ele se acalma, né? E assim, quando ele percebe que ele tá sobrando ali, porque tem dois casais na mesa, né? Ele resolve sair dali, né? E assim, é engraçado que ele fica de olho nesses dois aqui, porque ele percebe que tá tendo alguma coisa ali, né? E como ele fala que foi cupido de um casal, ele já é meio como se ele já estivesse se preparando para ser cupido do outro casal também, né? Achei meio relevante. Aliás, esse escrito em Ranguda nas mãos dele, eu ri bastante. Aí o casal que vai ficar junto no final, que a gente já sabe, né? Tipo, a piada é ruim, ninguém ri, só ela que acha engraçado e demais, né? Então, então tipo, é só ela mesmo pra rir dele, né? Aí a gente tem o momento terceira idade, né?
com a senhora lá do apostando alto, né? Pra mim, isso aí, tipo, já tinha sido definido na primeira temporada, mas a gente tá vendo aí se aprofundar aí as coisas. Tem esse momento que a Sonhua tá cantando, né? Bem afinadamente lá no. Nossa, maravilhoso. Foi uma coisa assim que eu Ele nem fica até de pulei, costas. eu nem pulei, eu nem pulei. Nossa Senhora. E, bom, aí finalmente, né? Ele fala que chegou o coração lá para paciente, que eles vão fazer lá o transplante, né? E aí a mãe fica emocionada, tal, né? E essa acaba meio que acaba aí, né? No episódio. Exatamente, né? A gente vai ver aí no próximo capítulo aí. Bom, é mais ou menos isso aí, né? Que a gente tem para comentar até agora desses 4 episódios aí. Foi realmente teve muita coisa, né? E vamos ver como é que vai terminar tudo isso daí, né? Porque agora eu acho que o mais importante é saber lá sobre o que aconteceu com a Iksun, né? Que tá com aquele problema lá e tal. E será que ela vai voltar, né? Com o Juan ou não, né? Porque teve essa quebra aí, né? Eu achei estranho que, tipo, o Iksun ele chegou pra falar daquelas indiretas assim. Falei, nossa, será que ele tá querendo separar os dois, né? Do nada, assim, nesse motivo? Mas depois eu entendi, falei, não, entendi, agora ele tá que ele achou que a irmã estava atrapalhando o amigo, né? É, né, então eu vou entender isso melhor depois, né? Porque eu achei que ela no telefone pedindo, pelo amor de Deus, para não contar pro cara, se existia algum segredo já era a partir dali, né? Então Verdade. acho que. Mas pelo preview, o destaque do próximo episódio não é ela. O destaque aí a gente vai ver que a médica finalmente ela vai se afastar dos quatro amigos, né? Que ela vai ficar lá na outra cidade, né? Não sei como que isso vai se desenvolver, mas ela pareceu bastante irritada, né? De querer ficar lá, pelo menos no preview, né? É bom, daqui a pouco deve estar disponível para aí, a gente vai poder ver, né? A gente, talvez se der, comenta semana que vem e tal.